Salve, irmãos, bom dia. Hoje eu tô aqui num domingo de manhã e eu vim gravar um vídeo aí para vocês e para mim também, né? Porque eu gosto de fazer esse meu trabalho sobre o sentido que eu encontrei, o sentido da vida, de viver, de como que eu posso acrescentar mais coisas e dar mais valor, dar mais sentido, dar mais força, mais divinização para a minha vida humana, né? Eu desde criança sempre busquei entender o sentido da vida, sempre fui assim, ficava analisando, observando, conhecendo, raciocinando, interpretando, e tentava descobrir qual que era o verdadeiro sentido da vida, né? Para que serve tudo isso que existe aqui fora, né? Em todos esses lugares, na natureza, as pessoas, os trabalhos, as profissões. Por que a gente acorda todo dia? Por que a gente dorme todo dia? Eu sempre ficava me perguntando qual que era o sentido disso tudo, né? E aí eu busquei algumas coisas na minha vida que eu via outras pessoas fazendo. Por exemplo, adquirindo bens materiais, carro, moto, casa, roupas, né? Viagens. E aí, e mesmo assim eu continuava observando e aprendendo e ainda assim não me sentia satisfeito. Não, aquilo não me preenchia, né? Essas coisas que todo mundo dizia que era bom, que fazia bem, que me deixava feliz e tal. Isso não me preenchia. É lógico que era bom tudo, mas não era o suficiente, né? E aí eu continuei sempre buscando, e eu creio que hoje eu cheguei um pouco mais perto, sabe? Assim, hoje em dia, né? Que já faz um tempo que eu venho analisando e tentando entender sobre isso, e aí eu percebi que nós seres humanos, né, vivemos de trocas de energias, né? Nós temos a nossa energia, que são as nossas qualidades, as nossas características, e cada um tem a sua, né? Cada ser humano tem a sua energia, a sua qualidade, a sua característica. E aí eu percebi que essas qualidades, características, elas estavam também, né? Essas energias que estão em nós, em nós seres humanos, elas estavam também nos elementos da natureza, né? Aqui eu tenho simbolizado alguns elementos da natureza, né? Tenho pedras, tenho uma vela, que é o fogo, então aqui a parte ígnea, né? Da criação, a parte do fogo, parte mineral, através de uma pedra, né? A parte aquática, né, dentro dessa água, e aqui eu tenho mais a parte telúrica nessa madeira, né, que simboliza como se fosse uma terra, né, tudo que é matéria, ele está simbolizando a terra, né, por isso que o homem veio do barro, né, isso aqui é matéria, terra, barro. Enfim, essa madeira também veio, né? Por isso ela veio provavelmente de uma árvore que nasceu de uma terra. Enfim, para vocês, eu tenho um cristal também aqui, né? O reino cristalino.
enfim, eu comecei a perceber e a reparar que no nosso corpo e no nosso ser, nós tínhamos algumas características e alguns elementos da natureza, né? O cristal, para vocês terem uma ideia, nos nossos olhos tem o cristalino. A glândula pineal também parece que ela é cheia de cristais de quartzo, né? Isso é um cristal de quartzo. O fogo no nosso corpo, ele está na nossa temperatura, né? Tem hora que a gente está mais quente, tem hora que está mais frio. Geramos calor para produzir energias, né? Não é igual o fogo aqui, mas ele é como se fosse, né? Dentro ocorre explosões no nosso corpo que vão metabolizando e esfria, esquenta, enfim. São micros, né? O átomo, microações ali, reações químicas. A água, né? Nem preciso dizer que nosso corpo basicamente cheio de água. A terra, então, seria, né, essa matéria, essa parte física, material, né? Temos os minerais, né? As pedras são minerais. Temos minerais no nosso corpo. E aí os outros reinos que existem na natureza são a parte eólica, né? Que é do ar que a gente respira. Temos também a parte dos vegetais, que essas vitaminas, né, que a gente tem no corpo, que a gente come, que absorve. Então, são 7 características principais que a gente tem. É o cristal, o mineral das pedras, o vegetal, né, o dos vegetais, o fogo, que é o quarto, o quinto, que é o ar, o sexto, que é a terra, e o sétimo, que é a água. Então, eu, através dos ensinamentos que eu ia lendo nos livros do Rubens Saraceni, eu via que nós temos esses 7 elementos no nosso corpo de uma forma muito natural. E aí eu percebi que quando eu interagia com a natureza, como por exemplo eu estou fazendo aqui agora, interagindo com o elemento fogo, elemento água, elemento cristalino, mineral, isso me influenciava de um jeito específico, que é de acordo com aquele elemento. Então, o cristalino me trazia mais fé, mais calma, mais tranquilidade. O fogo me traz mais energia, me traz limpeza, purificação. A água mexe com as minhas emoções, né, com os meus sentimentos, que é o que os minerais fazem, né, porque ele é cardíaco, ele é mais aqui, ó, nossa parte de sentimentos, emoções, a água, sentimentos, minerais, tá? Então, a terra, né, ela me deixava um pouco mais assentada, tá vendo? Ela é estática, ela é mais parada, mais assentada, mais estável. E aí eu fui percebendo que o meu humor, os meus sentimentos, minhas energias, o meu magnetismo, ele mudava de acordo com a interação que eu tinha com esses elementos da natureza, né? E aí eu fui começando a utilizar esses elementos da natureza para estimular alguma coisa em mim. Então, por exemplo, se eu estava muito seco, muito terra, né, muito ar, muito seco, então eu estimulava trazendo um elemento da água para mim, deixando mais emotivo, mais úmido, um pouco mais expansivo, que a água expande. E como que eu fazia esse contato com a natureza? Tem de várias formas, né? Ou, por exemplo, na água eu posso entrar dentro de uma água, eu posso colocar o pé, posso tomar um banho, posso pegar ela e molhar minhas mãos e passar em algumas partes do corpo. Posso pegar ela aqui, ó, do jeito que ela tá aqui, e encostar ela nos meus chakras, né? Ó, e meditar com ela. Por quê?
elas vão influenciando o meu campo magnético. E os chakras são os vórtices que têm mais energia. Então, de acordo com a energia que eu coloco no meu campo magnético, eu sou influenciado por elas. E, inclusive, elas influenciam o nosso comportamento, né? Porque se eu pego aqui, ó, uma energia de fogo, certo? E coloco ela aqui, ó, no meu mental, isso irradia para mim uma energia de fogo, que é diferente da energia de água. O fogo vai me trazer energia, vai me trazer limpeza, purificação, vitalidade, né? E aqui, ó, no cardíaco, ele vai me influenciar de uma outra forma, influenciando as minhas emoções, nos sentimentos. E aí eu vou descendo nas outras partes do meu corpo, certo? Já a água vai me influenciar de uma outra forma e a pedra também vai me influenciar de uma outra forma, tá? Cada elemento da natureza influencia de um jeito, correto? Então faz com que eu fale de uma forma diferente, faz com que eu sinta de uma forma diferente, com que eu raciocine de uma forma diferente. Enfim, eu fui percebendo que os elementos da natureza influenciavam muito o comportamento. E aí eu pensei, bom, então por que não utilizar esses elementos da natureza para melhorar os meus comportamentos? Porque muitos autores dizem que o que realmente acontece no ser humano não é genética, ele vem predisposto a ter, né, uma doença, algum problema ou algum dom. Ele já traz aquilo dele, né, dentro dele, que é como se fosse uma genética, porém, você pode mudar ou diminuir ou aumentar isso de acordo com a interação que você tem no ambiente, ou com os elementos da natureza, ou com as pessoas à sua volta. Então eu posso, por exemplo, se eu tenho uma doença de problema de garganta, porque eu vim com essa genética, né, da minha família deve ter problema de garganta, por exemplo. É porque elas têm um padrão de comportamento que influencia aquele problema na garganta. Porém, se eu mudar aquele padrão da minha família e ter um outro padrão de comportamento, eu já não vou ter mais aquele problema da garganta. Posso até ter outros problemas, mas aquele eu não vou ter mais. E aí, essa interação com os elementos da natureza vem para nos mudar de comportamento, para que tenhamos outros benefícios, outras consequências, sejam elas, né, no caso, boas, virtuosas, que é o que a gente procura. Mas quando a gente faz isso de forma inconsciente, às vezes a gente atrai coisas que não são muito boas, né? Então, por exemplo, escutar músicas que têm sons ou vibrações pesadas também influenciam no nosso campo. Se eu estou num ambiente caótico, desorganizado, desordenado, também influencia no nosso campo. Então, temos também a opção de equilibrar os ambientes, né? A gente tem aqui uns elementos da natureza que quando você coloca no local, você equilibra, né? Ó, ele cria um padrão magnético de acordo com os elementos que foi colocado aqui, e aí você equilibra o ambiente de acordo com essas características. Então aqui, esses elementos estão influenciando, deixa o ambiente um pouco mais tranquilo, mais harmônico. Mas em quantos lugares que a gente não vai, que é um ambiente caótico, de desordem, de ódio, de rancor, de ansiedade, de depressão.
Então, quando a gente entra nesse ambiente, a gente acaba traindo para a gente também essas energias mais negativas. E quando a gente entra num ambiente mais equilibrado, a gente atrai essas energias um pouco mais positivas. Isso faz parte da evolução, tá? A gente não vai ficar sempre em ambientes favoráveis. Por exemplo, tem pessoas nesse spray aqui, ele tem o óleo essencial de cravo. E tem pessoas que não gostam do óleo essencial de cravo. Mas por que elas não gostam? Porque tem alguma coisa ali dentro delas que, quando elas entram em contato com o óleo essencial de cravo, elas começam a passar mal, dá enjoo, dá dor de cabeça, dá ânsia, pode dar vontade de vomitar. Mas por quê? Ela é uma essência que tem um padrão magnético específico dela, vibra num padrão. Que se eu tenho dificuldade naquele padrão dela ali, eu vou ter, quando eu entrar em contato, né, com esse óleo, esse cheiro, cheirar, eu vou ter uma certa repulsa. Porém, se eu aprender a lidar com a característica do cravo, né, que o cravo é fogo, o cravo é forte, ele traz essa energia de fogo, se eu aprender a lidar com ele, eu posso já não me incomodar mais com essa essência. Então, quer dizer, o ser humano que está mais harmônico com todos os elementos da natureza, que não tem ânsia, que não tem enjoo, que não tem alergias, quanto mais nós estivermos em harmonia com todos os elementos da natureza, mais completos e mais equilibrados nós vamos estar. Por quê? Porque cada elemento traz um padrão vibratório, traz uma energia, mas traz também um comportamento, traz uma função. E aí, se eu estou em harmonia com todos esses elementos, significa que eu tenho todas essas funções, todas essas energias e todos esses comportamentos em harmonia em mim, porque quando eu entro em contato com eles, eu não tenho problema, sabe? Eu não tenho reação, não tenho alergia, pelo contrário, eles me energizam, eles me influenciam e me deixam melhor. Agora, quando eu tenho algum problema é porque eu tenho dificuldade naquele sentido, né, naquela função. E o objetivo do ser humano, pelo que eu entendi, é isto: é absorver o máximo possível desses elementos, mas não só na natureza, temos esses elementos também no ser humano, tá? Então a gente tem que interagir com outras pessoas. Vão ter pessoas que vai ter comportamentos muito parecidos com a essência e a função e a energia do cravo. E a gente não vai tolerar muito essas pessoas, sabe? Vai ter dificuldade em interagir com elas. E aí, se eu consigo, por exemplo, aos poucos, trabalhando essa energia do cravo em mim, e jogo um pouquinho, medito, vejo qual que é a minha dificuldade, vou mudando o meu comportamento, isso vai ficando aceitável dentro do meu campo, ele já não vai mais me incomodar e eu vou sentir ele um pouco melhor, mais harmônico, mais, como é que eu posso dizer, confortável, mas também mais, ele estimulando a energia dele, né, me deixando bem, em bem-estar, tranquilo. E aí eu vou lidar melhor com aquela pessoa que tem uma energia parecida com a energia do cravo. Por que aquela pessoa tem essa energia parecida com a do cravo? Porque os elementos da natureza, a grande maioria deles estão no ser humano, estão em nós. Então você vai ver que pessoas são mais do fogo, mas um fogo mais lilás. Vai ter gente que vai ser mais parecido com a água, mas é uma água diferente dessa outra água aqui. Então são vários tons de água, vários tons de fogo, vários tons de vegetais, né? Vários tons de cristais. Tem um cristal mais translúcido, um cristal mais escuro, um cristal mais esverdeado. Então, cada coisa tem a sua... um cristal mais esverdeado, tá vendo? Então, cada coisa, cada elemento tem a sua característica e a sua função e a sua energia. Isso aqui vibra de um jeito diferente
desse outro aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse vibra de um jeito, esse vibra de outro, e isso nos influencia. Se eu colocar isso aqui, ele vai me influenciar de um jeito, esse aqui vai me influenciar de outro. Se eu mudar o chakra, vai influenciar de outro jeito também. Então, ou seja, são influências que também estão em nós seres humanos, né? Eu não sei, mas eu acho que eu sou mais parecido com essa pedra aqui, ó, que é uma obsidiana azul. Tanto que quando eu vi pela primeira vez essa pedra, eu fiquei fissurado nela. Então, é uma energia que parece muito comigo, assim, eu me sinto bem. E ela é uma pedra que é do chakra laríngeo e que quando eu utilizo ela, eu comunico melhor, falo melhor, me expresso melhor, eu interajo melhor com o meu eu interno, tá? Então eu faço o elixir dela. O que é o elixir? Colocar aqui, ó, dentro dessa água, e aí eu transfiro as propriedades magnéticas e as qualidades dessa pedra para essa água, e aí eu tomo a água, então ela vai agindo de dentro para fora de acordo com as características dessa pedra. Então, você aí provavelmente deve ter alguma pedra ou algum elemento da natureza que parece mais com você. Eu me dou muito bem com essa obsidiana azul, tá? Mas tenho outras também. Enfim, o que eu quero dizer é que elas nos influenciam o tempo todo porque elas estão, pelo menos um pouquinho, em nós, ou muito mais em outras pedras. Então, por exemplo, essa aqui eu vejo que ela tem muito de mim, né? Quer dizer, eu tenho muito dela. E então, voltando lá ao sentido da vida, eu percebi que o tempo todo, para que a gente dorme, para que a gente acorda, para que a gente veio aqui, né? Só para ganhar dinheiro, só para ter bens materiais, ter poder, né? Eu acho que é muito mais do que isso, até porque eu tive essas coisas e não me senti satisfeito. Continuei buscando. Quando eu cheguei nesse padrão aqui, assim, ó, eu percebi que eu fiquei mais realizado, mais calmo, mais tranquilo, mais em paz. Então eu percebi que de acordo com a minha necessidade diária, ali eu utilizaria os elementos que eu tenho disponível. Não só aqui, eu posso ir na natureza, eu posso ir numa mata, eu posso ir tomar um banho de sol, de acordo com o dia e com a demanda do dia ou com a necessidade daquele dia, ela está exigindo de mim, eu vou no sol, às vezes no fogo, eu vou lidar melhor com aquele dia, mas vai ter dia que eu vou precisar de mais água, então eu vou ter que estar com mais contato com água, ou nadar numa piscina, ou tomar um banho de cachoeira, entrar no mar, ou fazer escalda-pés, colocar o pé dentro de alguma bacia com água. Enfim, são várias formas. Ou até utilizar alguns elementos que são mais aquáticos, né? Enfim, são várias formas, eu percebi, da gente interagir com a natureza, mas também com as pessoas, porque vão ter pessoas que vão ser mais aquáticas, e aí naquele dia eu vou precisar estar mais perto de uma pessoa que é mais aquática. Então essa pessoa ela vai ser mais emotiva, e ela vai transferir essa energia, esse magnetismo dela mais emotivo para mim, se ela estiver, né, disposta a isso, e eu também estiver disposto a receber dela, né? Mas vai ter dia que eu vou precisar estar mais perto de uma pessoa que é mais do fogo, né? Que ela precisa mais me energizar e eu preciso absorver essa energia do fogo dela. Tipo assim, não é porque eu vou sugar as energias dessas pessoas, né? E pegar. Não, essas pessoas que tem fogo, elas precisam doar esse fogo delas. As pessoas que são muito aquáticas precisam doar essa água delas. Pessoas que são muito minerais, elas precisam doar esses minérios delas. Por quê? Porque senão elas ficam em desequilíbrio. E para doar tem que ter o que recebe, né? Então vai ter dia que eu vou estar precisando receber
isso dessas pessoas, mas vai ter dia que eu vou precisar doar as minhas, né? As minhas são mais aéreas de ar, né? Por isso que eu tenho essa facilidade para me comunicar, transmitindo conhecimentos e tal. Então, vai ter dia que as pessoas vão precisar mais dessa minha comunicação e eu preciso doar elas, porque senão elas ficam em excesso em mim. Resumindo, seria então o sentido da vida que eu encontrei seria a gente trocar energias, né, com tudo, não só com a natureza, mas com as pessoas. Mas essas energias, elas têm funções, são energias que moldam o nosso comportamento, que influenciam o nosso comportamento. Então, vai ter dia que vou ter um comportamento mais ígneo, de fogo, mas vai ter dia que vou ter um comportamento mais emotivo, mais cristalino, de fé, de religiosidade. Enfim, vai tudo depender da demanda. E ali esse é o desafio, né? A gente acordar, ver o que a gente precisa para aquele dia, qual que é a energia daquele dia. Cada dia da semana tem uma energia, cada hora do dia tem uma energia específica, cada minuto, cada segundo, cada hora do dia e cada dia tem uma cor que vibra mais, cada mês tem uma energia que vibra mais. Por isso que eu agora faço esses sprays de purificador de ambiente, eu faço um por mês, porque cada mês tem uma energia diferente, né? Mas dentro desse mês, então, por exemplo, o dia 5 de outubro é diferente do dia 5 de novembro, porque a energia de outubro é de um jeito e a energia de novembro é de outra, ainda que eles sejam o mesmo dia 5. E aí dentro desse dia 5 temos as horas, os minutos, os segundos, que conforme vão passando, é uma outra energia diferente. Então percebam que eu fui racionalizando, entendendo, compreendendo, analisando e verifiquei que cada coisa, cada característica, cada tempo, cada mês, cada hora, cada elemento da natureza, cada pessoa, cada dia, tem uma característica, uma energia específica que interage com outras pessoas e com outros seres e com outras situações, influenciando tanto irradiando as energias como absorvendo as energias. Então eu tenho a minha característica que eu irradio, mas tem hora que eu estou absorvendo as coisas que eu preciso, através dos elementos da natureza, através das pessoas, das situações. Vai ter, às vezes eu vou estar conversando um assunto sobre fé com uma pessoa e eu vou estar irradiando uma energia para ela, mas às vezes eu vou estar conversando com essa mesma pessoa um assunto sobre emoções de água e eu vou estar sendo absorvido por ela, né? Ela que vai estar irradiando para mim, né? As energias de água dela. Enfim, então varia muito, mas tudo de acordo com a nossa necessidade e com o que a gente precisa para evoluir. E então, o que eu colocaria? Que a gente tem que analisar e verificar como é que nós estamos, quais são os elementos que estão predominando em nós, né? Será que eu estou mais no fogo? Será que eu estou mais no ar? Estou mais nos vegetais? Estou mais na terra? Estou mais telúrico? Ou estou mais aquático? Enfim, por quê? De acordo com o elemento que a gente está vibrando, se a gente souber as características daquele elemento, então, por exemplo, a terra nos deixa mais estável, o fogo nos deixa mais energético, então eu posso ou aumentar ou diminuir de acordo com o que eu preciso no meu dia a dia. Se eu estou com uma doença, às vezes em alguns órgãos meus, então eu descobri também que os órgãos, eles também têm essas relações com os elementos da natureza e que uns órgãos são mais de fogo, outros são mais aquáticos, outros são mais telúricos, outros são mais vegetais, outros são mais cristalinos, né? Igual eu falei do olho, né? Tem um cristal. Então, assim, se eu estou com um problema no olho, né? E ele tem esse cristalino, né? Tem outras partes também, né? Mas ali tem o cristal, e às vezes eu estou com um problema no cristalino,
E aí eu percebi que se eu, então, começar a trabalhar essas energias ou esses meus comportamentos que são equivalentes às características do cristal, eu posso melhorar e até me curar desse problema no meu cristalino. Só que aí eu tenho que entender para que serve o cristal na natureza, qual que é a função do cristal. E aí, dentro dos conhecimentos do Rubens Saraceni, eu percebi que o cristal ele é uma energia de fé, de religiosidade, de crença, de esperança, de calma, de paz. Então, deduz que uma pessoa que tem problema no cristalino, muito provavelmente ela está com problemas e dificuldades com a fé dela, com a religiosidade dela, com a paz dela, com a tranquilidade dela. E aí, se ela consegue mudar esse comportamento para um comportamento mais virtuoso, de paz, de fé, de religiosidade positiva e tal, a tendência é que esses problemas no cristalino dela se cure, se regenere, porque o que estava gerando a doença era um comportamento incompatível com a natureza natural daquele cristalino no olho dela, né? E isso você transfere para todo o corpo. Então, se eu tiver com algum problema em algum órgão de fogo, é porque o fígado talvez seja um órgão de fogo. Eu ainda não tenho esse conhecimento, mas vamos colocar que o fígado seja um órgão de fogo. Talvez na medicina chinesa tenha esse conhecimento, ou na ayurvédica. Enfim, eu não tenho esse conhecimento. Mas suponhamos que o fígado seja um órgão de fogo, e aí eu sou uma pessoa que estou com muito fogo, né, muita energia, muito explosiva, e aí talvez eu precise abaixar um pouquinho esse meu fogo, né, ter uma energia um pouco mais, que é o contrário, que seria a água, mais aquática, só que não tão quente, não tão explosiva, um pouco mais, né, assentada, mais molhada do que quente, enfim. Isso vai fazer com que eu melhore esse meu problema de fogo, que eu vou diminuir o fogo, né? Se o meu problema do fígado era muito fogo, então eu vou ter menos fogo, então naturalmente o meu problema de fígado vai melhorar. Enfim, eu percebi que o verdadeiro sentido da vida é esse, é a gente aprender a nos comportar de acordo com as demandas do nosso dia, porque a gente vai ter consequências de acordo com o nosso comportamento. E esses comportamentos, eles têm 7 características: cristal, mineral, vegetal, ígnea, né, do fogo, eólica do ar, telúrica da terra e aquática, né, de água. Então, são comportamentos que têm nesses principais elementos da natureza, mas que também estão em nós, porque nosso corpo é feito desses elementos. E aí eu percebi que cada órgão também tem esses elementos predominantes, e alguns órgãos, né, ou a maioria deles, tem vários elementos junto dentro do mesmo órgão. Porém, eu percebi que se cada parte dessa do nosso corpo tem um elemento da natureza, né, e os órgãos do nosso corpo também têm os elementos da natureza, então a natureza está em nós e nós estamos na natureza. Somos uma coisa só, nós somos influenciados por ela. E nós influenciamos ela também, né? Então, eu posso, quando eu tenho um contato com esta vela aqui, ó, não estou somente absorvendo essas energias ígneas, eu estou fazendo uma troca. Estou retirando meus excessos e estou absorvendo o que eu estou em falta. E isso vai rodando e vai girando, e vai rodando e vai girando. Então, eu vou transferindo para esta vela as minhas energias também. Então, eu faço isso, ó, com todos os elementos. Eu faço isso com a pedra, faço isso quando eu vou na natureza. Então, é uma troca de energia. A natureza absorve as nossas energias e nós absorvemos a energia da natureza. Diz que quando você cuida de uma planta, né, ela fica feliz com você, mas quando você não cuida, ela fica triste, ela morre, né, ela vai ficando
murcha e tal. Enfim, são as trocas de energia. Os elementos da natureza absorvem as nossas energias. Os animais, né, demonstram isso com mais clareza, né? Você vê esse afeto, esse carinho com os animais. Bom, e aí eu cheguei à conclusão que Deus, né, o Criador, ou a Mãe Geradora, ele, ou o nome que você achar melhor aí, chamar, o universo, de acordo com a sua religião, eu chamo de Deus, ou deusa, para simplificar, mas eu acredito um pouco em todas as religiões, um pouquinho de tudo, e que então esse nome aí chamado Deus ou deusa, ele e ela é tudo o que existe, são todas essas partes. E nós somos partes de Deus. Então Deus seria o fogo, o cristal, a água, a pedra, o vegetal, a terra, o ar. E como esses elementos estão no ser humano, então Deus é nós também. Como esses elementos estão na natureza, Deus é a natureza. Só que ele está consciente, né? E ele sabe de como se comportar, de como é o melhor jeito, de qual elemento utilizar, qual a melhor função, qual o melhor comportamento. Nós estamos em aprendizado, né? Nós trazemos todo esse conhecimento, porque nós fomos gerados de Deus, nós trazemos lá no fundo da nossa alma, só que elas estão em estado potencial, né? Esses conhecimentos, essas funções, precisam ser despertados aos poucos. E como que a gente vai despertar isso? Entrando em interação com outros elementos, com outras pessoas, com a natureza. Porque a energia deles vai despertar. Então, eu posso trazer ali parte da característica do cravo dentro de mim, na minha essência. Mas como eu ainda não desenvolvi, quando eu entro em contato com ele, eu repilo, sinto enjoo, náusea, mal-estar. Mas conforme eu vou trabalhando e vou me desenvolvendo as características do cravo em mim, ele vai ficando mais harmonioso, vai ficando mais aceitável, e eu me sinto bem, me sinto melhor com ele, então eu absorvi e irradiei os meus excessos para ele, e ele irradiou as qualidades dele para mim. Fizemos uma troca. E aí agora eu me comporto também como o cravo. E aí, conforme eu vou tendo mais quantidades e gamas de comportamentos diferentes, mais semelhante eu vou ficando ao Criador, que seria tudo e todos. Bom, basicamente seria isso, né? É um pouco complexo, mas tem um pouco de sentido. E isso foi o que foi me preenchendo. Então eu comecei a fazer, por exemplo, eu acordava no café da manhã, ia fazer o meu café da manhã, eu tentava analisar e verificar o que é que aquele elemento, né, o café, por exemplo, que tem uma energia um pouco mais de terra, né, então ele seria um café, seria mais telúrico. Eu utilizo muito leite de coco em pó, né, então ele também é um pó, então ele vem em pó, então ele tem uma energia mais telúrica. Porém, eu coloco no leite de coco em pó, eu coloco água, então eu tenho ali a energia da emoção. O coco é um vegetal, então eu trago ali essa energia do conhecimento, mas o coco, por ele ser branquinho, né, ele traz muita energia do cristal, da fé. Então perceba que ali no meu café da manhã, eu trago essa energia para mim de terra, estabilidade, evolução, trago energia de fé, religiosidade, de esperança, de paz, através do coco, trago energia da água, de emoção, de fluidez, de mobilidade, de flexibilidade, de geração de coisas, de criatividade. E aí eu junto tudo e vira uma energia só, junto com o café, né, que também é um estimulante, ó.
Ver o café, apesar de ele ser telúrico, mais terra, mais sólido, ele também traz o estimulante do fogo. Então perceba como que todas essas energias estão ali conectadas, e se a gente tiver essa consciência e entender como que elas vão trabalhar em nós, a gente consegue fazer um trabalho bacana aí de mudar o nosso comportamento para que ele seja cada vez mais virtuoso, mais evoluído, mais potencializado, mais consciente. Então, consciência, né, funcional seria isso, né? A gente adquirir essa consciência das verdadeiras funções que a gente precisa. Como que uma pessoa interage comigo, como que os elementos interagem comigo, por que eu preciso passar por aquilo, por que eu estou tendo essa dificuldade, por que eu estou tendo essa doença. Então, não é querer saber tudo, o porquê de tudo, mas é querer saber aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, que está me incomodando, que está me atrapalhando. Não é? Então percebam aí que o meu café da manhã ele traz várias energias que influenciam no meu dia. E se eu tomar um outro café da manhã com outras coisas, vai influenciar de um outro jeito. Né? Então tudo aquilo que a gente consome influencia direta ou indiretamente no nosso comportamento. Interessante, né? Muito legal. E aí eu estou tentando verificar, então, como que eu estou hoje no presente, quais são os elementos, ou as energias, ou as funções, tanto da natureza como das pessoas, que eu preciso nesse momento para absorver. Também, quais são as que eu preciso nesse momento para irradiar, para tirar os meus excessos, mas para absorver os que estão em falta em mim. E para purificar e diminuir, ou tratar, ou curar, ou retirar, ou colocar aquilo que faltou no meu passado, né, para ressignificar traumas, dores, doenças, ou fraquezas que hoje eu preciso fortalecer no futuro, preciso evoluir. Então, de acordo com como eu estou e de acordo com o que eu vivi, eu posso selecionar, se eu tiver essa consciência, selecionar e verificar ou buscar os elementos ou as funções, ou as pessoas, ou as situações, os trabalhos e as coisas da minha vida que vão me estimular a chegar onde eu quero chegar. Então, se eu sou uma pessoa muito telúrica, muito terra, muito seca, e eu preciso ser uma pessoa mais emotiva, porque eu estou sentindo falta de ter essas emoções na minha vida, então eu posso fazer, por exemplo, uma aula de natação, onde eu vou estar ali em contato com a água e aí vou trabalhando conscientemente essa absorção dessas energias emocionais da água, de geração, né? E criatividade. Bom, entenderam? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Muito interessante, né? E aí também eu vou buscar o que? O meu trabalho, a minha profissão. Então eu vou acordar cedo, vou tomar meu café da manhã específico para aquilo que eu preciso. Vou trabalhar naquilo que eu preciso. Então muitas pessoas estão doentes, estão tristes, estão magoadas, depressivas, porque não está no trabalho que elas precisam, né? Então, se você sabe quais são os elementos, as funções que você está precisando nesse momento, você vai direcionar toda essa sua energia para esse trabalho que você quer e que você gosta. Que vai ter trabalho que vai ser mais telúrico, vai ser trabalho que vai ser mais de fogo, vai trabalho que vai ser mais aquático, mais cristalino. Então, porque Deus se manifesta dessas 7 formas. E todas as profissões, ou tudo que existe, está dentro de uma dessas 7 formas. Então, por exemplo, o fogo, a gente vai ver muito no trabalho do direito, né, da justiça. Fogo é justiça. E, de repente, eu tenho muito fogo e eu me daria melhor na justiça, trabalhando na parte de direito, né, de advocacia. E então isso é importante, a gente saber qual é o elemento que predomina em mim, porque é isso que eu vou fazer no meu dia a dia. É isso que eu tenho dom, é isso que eu trouxe de facilidade. E se eu não estou nesse elemento, eu vou sofrer, né? Se eu não estou nessa minha função, eu vou ter dificuldades.
Então é importante saber, porque eu vou acordar, vou me alimentar de uma forma específica daquilo que eu estou precisando, vou trabalhar naquilo que eu estou precisando, em que eu tenho o dom, que eu tenho força, que eu tenho vitalidade, mas também vou me relacionar com as pessoas que eu estou precisando, vou fazer os esportes que eu preciso, vou criar, gerar projetos, interagir, enfim, tudo que eu for fazer na minha vida vai ser de acordo com o que eu preciso absorver e com o que eu preciso irradiar. Se não for assim, vamos entrar em desequilíbrio, como muitas pessoas estão, porque não tem esse conhecimento, isso também não foi ensinado, né? Então, vejam que faz muito sentido isso. Eu olho para as pessoas e vejo, às vezes, uma pessoa que é totalmente fogo, mas ela está trabalhando na área que é mais aquática, né? Trabalha as emoções, e aí ela está perdida. Aquilo não é a função dela, né? Às vezes ela está ali também para diminuir um pouco o fogo dela, isso também é legal, mas se ela está tendo muita dificuldade ali naquele trabalho mais aquático, né, um trabalho mais de geração, de criatividade, ela não está lidando muito bem, então aquilo ali para ela às vezes não é o ideal era se ela fosse um pouquinho mais com algo mais de fogo, de direito, de justiça, de equilíbrio, ou de vitalidade, de energia, algo que ela vai trabalhar com esse equilíbrio, né? Enfim, então isso explica muitos problemas que o ser humano tem. Por isso que eu acho que esse raciocínio e essa análise e essa compreensão que eu fui fazendo desde criança e cheguei agora e senti que me acalmou, me apaziguou, ela faz muito sentido para nós seres humanos em termos de evolução, comportamento e de dar um sentido maior para a nossa vida. E ela simplesmente, assim, me acalma. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é parte da minha característica, né? Do ar. Então, o ar é isso aqui, ó, tá na garganta, no chakra da garganta, que é transmitir conhecimento, é falar. Então, quando eu faço isso, eu me sinto muito bem, né? Ou quando, sem o ar, eu não consigo falar. Né? Tenta falar sem respirar. Não sai. Tá vendo? Então, eu preciso do ar para poder comunicar. Então, eu percebo que o ar está muito forte em mim, né? E ele está aqui nessa zona da garganta. E quando eu faço isso, esse trabalho de comunicação, eu me sinto muito bem. Então, quer dizer, estou no meu elemento predominante, né? Na minha função predominante. Mas por que estou? Porque aprendi sobre isso, né? Muitas pessoas vão para os seus elementos predominantes inconscientemente. Mas seria muito mais profundo e prazeroso se elas tivessem essa consciência do porquê que elas estão ali, né? Que elas saberiam onde elas estão errando e onde elas estão acertando. Enfim, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. É um assunto um pouco complexo, porém muito explicador, muito aclarador. Faz muito sentido para a nossa vida, pelo menos para mim fez, não sei se fez aí para você também, né? Mas verifique, porque se Deus está em tudo e em todos, então esses elementos vão manifestar em tudo e em todos da mesma forma. Não tem um fogo que é de um jeito ou uma água que é do outro jeito. Então, tem variações do fogo, variações da água, mas o princípio maior, a verdade maior, ela é universal, ela serve para todas as religiões. Então, se isso fez sentido para você, mesmo você tendo uma outra religião, saiba que isso foi um princípio universal. Que eu, Ronaldo, sou uma pessoa que acredito no universal, que tudo e todos traz uma parte de Deus. Cada religião traz uma parte. Ninguém consegue trazer tudo de Deus, porque se esse alguém fizesse isso, esse alguém seria o próprio Deus, que ele é o único, ele e ela, né, Deus Pai e Deus a Mãe, são os únicos que trazem o tudo e todos. É isso. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Até mais.